A gente vai falar hoje de dois temas aqui. Primeiro é sobre envelhecimento com qualidade, as eleições. E o outro assunto que a gente vai abordar agora é o Brasil, né, que cai 3 posições no ranking global de desenvolvimento humano divulgado pela ONU. E o nosso convidado é o Milton Pomar, geógrafo e mestre em políticas públicas. Olá, Milton, bom dia, prazer em Bom dia. revê-lo. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Milton. Bom, Milton, vamos começar aqui pelo seu artigo, né? Foi publicado ontem no Sul 21, né, no site, um artigo seu com essa temática, né, do envelhecimento, onde você chama atenção para a parcela de pessoas idosas, né, 60 anos de idade ou mais, no eleitorado brasileiro, que totaliza 32,7 milhões, ou seja, 21% do eleitorado. E que debater o futuro no Brasil tornou-se sinônimo hoje de assegurar envelhecimento com qualidade. Quais as estimativas, Milton, que você apresenta e os desafios para os candidatos à presidência da República nas próximas eleições? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente ter presente que tem muitos candidatos e candidatas com 80 anos, com 76 anos, com 85 anos, né? Então isso já é uma coisa que as pessoas, nossa, quanta gente idosa, né? Só que na hora que você pega esses dados, os dados que eu trouxe são dados do Tribunal Superior Eleitoral, do Cadastro Eleitoral. Não são dados do IBGE da população, são dados do eleitorado. Isso é uma diferença importante, porque nós estamos num período eleitoral. Ora, eu peguei, bom, qual é a realidade do eleitorado? O eleitorado brasileiro é idoso, porque quando você tem mais de 20% idoso, você já considera como, né, idoso. E tem um detalhe que eu trabalho aí, que eu acho que é importante, porque normalmente a gente olha muito hoje, né? Eu estou olhando os próximos 15 anos. O que vai acontecer com o eleitorado brasileiro nos próximos 15 anos? Nós vamos chegar até 2037 com cerca de 70 milhões de pessoas idosas no eleitorado. Quer dizer, isso vai ser quase metade do eleitorado. É um impacto impensável. Eu me lembro nos anos 80, tinha toda aquela história, Brasil jovem, a juventude, não sei mais o quê, o pessoal enche a boca para falar. Falei, gente, nós estamos vivendo uma situação tão impactante que o pior de tudo é o seguinte, ninguém quer admitir que isso está acontecendo. Ninguém quer admitir. Você fala com candidatas e candidatos, idosos inclusive, eles não falam do envelhecimento. Eu não sei os ouvintes aqui, Milton, e você também, mas parece que a gente está tendo um retorno aqui, né? Um eco da própria sua voz, né? É isso. De um retorno aqui para o Glauco, ele vai entrar aqui na nossa conversa só para a gente saber se está ocorrendo isso ou não, porque às vezes é no nosso equipamento interno e no ar não. Glauco, está ocorrendo isso mesmo? Dá um retorno aqui para mim, por favor. Oi, Marilu, a gente está escutando o Milton, sim. Se você quiser continuar, ou a gente pode ir para o intervalo e aqui, daqui a pouco, a gente volta também. A gente está se ouvindo. Eu acho que é complicado, assim, por mais que os ouvintes não estejam ouvindo replicado, Milton e eu estamos ouvindo replicado, então é complicado essa conversa. Vamos fazer o seguinte, vamos retomar, a gente coloca um intervalo e a gente vem na sequência já com... Parece que agora parou, né, Milton? Agora parou. Já resolveu, nem precisa de intervalo, Glauco, sigamos. Vamos lá, Milton. Desculpa te interromper o raciocínio, mas eu percebi que estava complicado aqui. Mas diga lá, vamos lá no ponto que você parou aí, não sei se você lembra. Sim. Eu acho que o importante é a gente ter presente o seguinte, que mais do que esse eleitorado de 30 milhões, né, 32 milhões hoje, 21%, o mais importante é os próximos anos. Porque estão entrando nessa condição de pessoas idosas o dobro do que existe hoje. Quer dizer, é uma situação muito assustadora, porque você imagina você ter um país como o nosso, que não tem estrutura para lidar com pessoas idosas. Nós não somos uma Itália, uma Espanha, nós não somos um Japão, que já tem essa cultura de pessoas idosas. No Brasil não tem. Aí, de repente, você vai ter 70 milhões de pessoas idosas. Como é que nós vamos lidar com isso? E a questão mais grave
é que são, principalmente nos pequenos municípios, em que a proporção de pessoas idosas no eleitorado vai chegar a quase 60% nos próximos 15 anos. Tu faz ideia, um pequeno município de 5, 10 mil habitantes, que de repente 60% do eleitorado é idoso? Não tem dinheiro para isso, não tem profissionais para lidar com essas pessoas, não tem nada. Vai ser uma situação tão caótica. E eu estou perturbando os nossos candidatos e candidatas, tudo quanto é lugar que eu posso, que eu digo, gente, se antena, porque se hoje você tem 55 anos, daqui a 15 você vai estar com 70. Não adianta a gente ficar dizendo, não, isso não é comigo. Não, é consigo também, né? Exato. E Milton, como você retratou aí agora em relação às dificuldades, né, que a gente vai enfrentar. Hoje, muitas pessoas idosas estão sozinhas também, passando por muitas privações, como você bem aponta aqui no seu artigo, né? Enfim, a gente já tem dificuldades hoje, né? Então, você está falando daqui a 15 anos, hoje, essas pessoas já têm dificuldades. E é claro, a gente já vai fazer um outro contraponto, né? Porque parece que a gente só está falando aqui das pessoas incapazes. E não, né, Milton? A gente sabe que é uma potência, né? Que, enfim, as pessoas com mais de 60 anos estão aí, como você mesmo disse, né? Vários candidatos aí com até mais de 80 anos. Enfim, eu queria que você falasse também da questão das pessoas mais pobres, né? Que estão realmente passando bastante necessidade, e também dessa potência, né? Que significa as pessoas com uma idade mais avançada, né? Eu acho que nós temos um exemplo bom no Brasil, que são os nossos queridos cantores e compositores na faixa dos 80 anos, desde um Jorge Benjor, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Buarque, Caetano, Gil, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, tudo na faixa de 80, né? Bom, mas tem uma questão que você falou da questão da solidão, das pessoas solitárias. Essa é talvez a coisa que as pessoas não estão preparadas. Veja, não haverá netos e netas, não haverá filhos e filhas. As pessoas hoje que têm um filho, uma filha, que não quer ter filho, não é uma novidade. Então, é muito comum você ter pessoas idosas com um filho ou uma filha que não tem filho. Então, essa novidade, porque antigamente as famílias com 6, 8, 10 pessoas, tinha um monte de neto, bisneto, não sei o quê, os avós tinham quem cuidasse. Hoje não. E a tendência é cada vez menos. Então, nós estamos vivendo um cenário, aliás, nós vamos viver um cenário, nós estamos com um cenário na nossa frente, que é muito assustador nesse aspecto, porque as pessoas vão ficar sozinhas. É a coisa mais terrível em outros países. Está picotando agora, Milton, um pouco o seu áudio aqui, está congelando um pouco a sua imagem, deve ser um pouquinho problema de internet. Bom, vamos ver. Você está me ouvindo, Milton? Que agora parou geral, deu uma congelada. Ver aqui se o nosso Zé Maria consegue resolver isso, de repente tirar o Milton um pouquinho, né, do ar. Eu fico aqui para a gente garantir o nosso espaço e tira e já reconecta, né, o Milton. Me avisa aqui, Zé, porque a gente está aqui falando com o Milton Pomar, ele que é geógrafo especialista em políticas públicas. A gente está falando sobre o envelhecimento e as eleições. Ele está alertando aqui os candidatos e candidatas em relação a esse tema, e a gente vai repercutir também daqui a pouquinho com o Milton essa nova notícia, né, de que o Brasil cai 3 posições no ranking global de desenvolvimento humano divulgado pela ONU. Ele vai fazer aqui uma comparação aí com outros países. Voltou, né, Milton? Vamos lá, diga lá, querido. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas, enfim. Mas vamos lá. Eu acho que é importante, você estava falando do IDH, né?
Sim, não é, eu estava só esquentando aqui os tamborins até que você entrasse aqui, entendeu? Mas você Então, estava falando, conclua aquele tema não, não, do... aquele tema eu já concluí. Eu acho que o importante é isso, a gente tem que se antenar. O problema é grande, vai crescer, vai dobrar, né, nos próximos anos. A gente tem que se antenar, porque se não começar a ter destinação de recursos, se começar a ter política pública para atender esses milhões. Veja bem, nós estamos falando de quase uma Alemanha inteira. As pessoas não têm noção. É muita gente, né? Agora, em relação ao IDH, eu acho que o mais importante é o seguinte: em 1980, a China tinha um IDH de 0,407 e o IDH do mundo era 0,561. Em 2020, a China chegou ao IDH de 0,761 e do mundo era 0,737. Quer dizer, ela quase dobrou o IDH de 1980 para 2020 e superou a média mundial. Quer dizer, ela estava bem abaixo da média mundial em 1980 e em 2020 ela superou a média mundial. Agora, em 2021, ela aumentou mais um pouquinho, foi para 0,768. E aí, o que chama atenção é a comparação com o Brasil. Porque em 2011, a China estava em 101º lugar e o Brasil em 84º. Em 2020, a China veio para 85º e o Brasil em 84º. E agora, em 2021, a China veio para 79º, né? E o Brasil 87. Vou falar mais simples, né? Quer dizer, a China 79 e o Brasil 87. Quer dizer, a China veio de 101, enquanto o Brasil estava em 84, caiu para 85, 79. E o Brasil, que estava em 84, voltou para 87. Quer dizer, enquanto a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, melhorou tanto o padrão de vida que ultrapassou a situação do Brasil, o Brasil, que estava parado, recuou. Então, essa é uma comparação que assusta, porque nós não estamos falando de um país com 200 e poucos milhões de habitantes. Estamos falando de um país com 7 vezes mais população. Quer dizer, lá melhorou tanto o padrão de vida que eles conseguiram ultrapassar o Brasil. Então, essa é uma coisa que deixa a gente impactado, porque nós não estamos falando nós não estamos comparando populações iguais. Sempre é muito mais complicado quando você tem uma população muito grande, né? E no caso da China, o aumento do poder aquisitivo foi tão impressionante nesse período. Eu fiz esses dias um artigo sobre isso, comparando o PIB da China e do Brasil. O Brasil teve o mesmo PIB da China, até um pouquinho mais, nos anos 80, 90. E hoje a China tem um PIB que é mais de 7 vezes o PIB brasileiro. Acho que já chega a quase 10 vezes. Então, é uma coisa assim, uma diferença, e você diz, bom, mas foi a China que avançou muito ou foi o Brasil que ficou parado, ou que recuou? Infelizmente, a gente recuou, né? É uma tragédia que nós estamos vivendo já há alguns anos, em que a gente conseguiu todo o avanço que houve no início dos anos 2000, a gente conseguiu parar e recuar, e voltar e retroceder. Essa é a questão, a tragédia brasileira nesse momento, né? Exato. E um outro ponto aqui que eu achei também curioso, né, porque a gente sempre tem aí pessoas, né, de extrema direita, criticando, né, alguns países, e aqui eu vou citar alguns deles, né? O Brasil ficou atrás, né, nessa questão do índice de desenvolvimento humano, atrás do Chile, da Argentina, de Cuba e do Peru, né? Quer dizer, queria que você fizesse um comentário a respeito, né? Pois é, aí que está. Veja, a situação, eu vou comentar, são países bem diferentes, né? Quer dizer, Cuba é uma situação à parte. Cuba é um país que dá muito valor à questão humana, educação, saúde e tal, tem um investimento muito grande nisso. Então, digamos, normal que um país que tenha tanto investimento em saúde e educação, o IDH seja tão melhor, né? Agora, vindo para o Peru, por exemplo, o Peru é um país que eu conheço, por coincidência eu sou até descendente de peruano, né?
Veja, o Peru é um país pobre. O Peru é um país pobre. O Peru é uma situação muito difícil, porque a maior parte da população está concentrada na capital, em Lima, em Arequipa. Ai, que pena. Cortou aqui, Milton. Bom, vamos aqui, vamos tentar fazer essa reconexão aqui com o Milton Pomar. Ele estava fazendo essa comparação com o Peru, inclusive ele tem, né, ascendência também peruana, mas vamos ver se a gente consegue rapidamente fazer essa reconexão com o Milton Pomar. O Zé Maria foi super rápido da última vez e agora também deve ser rápido, né, Zé, fazer essa reconexão com o Milton Pomar, já que a gente está comentando aqui os dados, né, do Índice de Desenvolvimento Humano divulgado pela ONU, e eu justamente estava pedindo essa comparação, né? Imagina, o Brasil ficando atrás de Chile, Argentina, Cuba e Peru. E ele estava justamente, quando ele falou sobre Cuba, enfim, ele falou que o investimento, né, em saúde e educação, então, é realmente uma, enfim, notícia, né, que já se esperava em relação a índice de desenvolvimento humano para Cuba. Agora, quando a gente estava falando do Peru, deu de novo essa parada na internet dele, e hoje está difícil aqui com o Milton, mas vamos lá, vamos na fé aqui, ver se a gente consegue essa reconexão. Vamos ver se o Milton já volta aqui para concluir esse dado aqui que ele estava falando, que estava tão interessante. Vamos ver aqui. Volvi. Oi, Milton, maravilha. Vamos lá, agora sim. Eu estou te ouvindo já é importante. Eu não sei o que está acontecendo, mas enfim. Acontece, coisas de internet, não esquenta a cabeça. Vamos nessa, vamos no Peru, e estava interessante o que você estava falando. Então, essa questão que eu estava comentando é justamente isso, quer dizer, um país que é pobre, né, o Peru, consegue ter um padrão de vida melhor do que o do Brasil, na média, né? O Chile, a gente sabe que tem uma condição de vida bem melhor, a Argentina também, e que são países com populações pequenas. Então, sempre é mais fácil você cuidar de uma população pequena. O que eu acho que é importante é a gente se dar conta de que isso só confirma, essa questão de IDH, só confirma o que está sendo dito, né, pelo movimento sindical, por várias, pela própria mídia, enfim, que a gente está retrocedendo. A questão da fome no Brasil, a questão do desemprego, da perda do poder de compra das pessoas. E aí eu quero te dar um exemplo que para mim é a coisa mais chocante. Eu tive há poucos dias em São Paulo, não apenas no centro de São Paulo, mas andando na cidade em vários lugares, e eu fiquei com a sensação de que São Paulo está fedendo. São Paulo fede, você anda no centro da cidade, fede, tem lixo, tem cheiro de urina, é uma coisa horrível. Quer dizer, a cidade mais rica da América do Sul, ou da América Latina, e é uma cidade que a maior contradição do capitalismo está ali, né? Quer dizer, são milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas vivendo nas ruas, famílias inteiras, crianças. Então, é uma coisa, virou um banheiro a céu aberto São Paulo, né? Porque não tem banheiro público, né? Então, quando eu digo que São Paulo fede, é isso mesmo, quer dizer, você anda nas calçadas, nas praças, está um horror. Quer dizer, se tem um atestado da situação trágica que nosso povo está vivendo, porque a fome a gente só vê se a gente for nas casas das pessoas, você tem que entrar na casa das pessoas, né? Mas a miséria exposta em praça pública, literalmente, está na cidade mais rica do país. Quer dizer, isso não é só São Paulo, é evidente, você anda em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Manaus, em qualquer lugar que a gente vá, mas na proporção que está em São Paulo não tem igual, né? Eu ando bastante na cidade, é um negócio horrível, horrível. Então, assim, o IDH é um indicador técnico que só confirma o que está exposto em praça pública, no caso do Brasil, né? Exato, só para encerrar, né, é preciso justamente políticas públicas para justamente resgatar, né, essas pessoas que estão aí nessas condições subhumanas, né, Pedro? Tem uma questão que eu acho que é fundamental, que a gente tem que parar com algumas bobagens, né? Primeiro, essa história de que, porque tem desperdício de alimento, então tem gente passando fome. As pessoas não passam fome porque tem desperdício de alimento. Desperdício de alimento sempre teve, vai continuar existindo. As pessoas passam fome porque elas não têm acesso, elas não têm dinheiro.
Porque alimento nós temos no Brasil de sobra, tanto é que a gente exporta centenas de milhões de toneladas de grãos, dizem que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas, e, no entanto, tem 30 e tantos milhões morrendo de fome no Brasil, né? Então, a questão é acesso. A outra coisa que eu acho que é importante é a gente parar com essa história de falar de pessoas pobres e pessoas ricas. Existem pessoas que têm pouco dinheiro ou não têm dinheiro nenhum, e existem pessoas que têm muito dinheiro. Mas porque a maior parte das pessoas pobres, que quer dizer, não tem dinheiro, não são pessoas pobres no sentido mais, né, humano. Elas são pessoas ótimas, só não têm dinheiro. E as pessoas ricas são pessoas muito pobres, né, porque elas vivem em função de ganhar dinheiro, né? Então eu estou começando a mudar essa. Tem gente com muito dinheiro, tem gente com pouco dinheiro. Não tem nada a ver com pobreza e com riqueza, né? Riqueza é outra história. Então, a pessoa ser rica é a pessoa que é feliz, que tem, né, amigos, que tem família, que se diverte. Isso, às vezes, ela nem tem muito dinheiro, né? E a outra coisa que eu quero não tem nada a ver com nada disso, mas eu acho que é importante registrar, aproveitar, que é o seguinte: vamos parar de falar em desmatamento. Não existe desmatamento. Desmatamento é você tirar o mato. O que existe é devastação, é destruição. Porque uma floresta não é desmatar, você não desmata uma floresta. Quando você arranca as árvores, arranca a vegetação rasteira, você está matando também a fauna. Você está destruindo o solo, destruindo recurso hídrico. Então, desmatamento é muito suave. A gente mascara uma coisa gigantesca, que é uma destruição ambiental enorme. Aí você diz desmatamento. Ora, se você desmata, você diz, bom, depois é só deixar que o mato cresce de novo, né? Não tem nada a ver. Então vamos parar com esse termo de desmatamento, né? Existe a devastação, destruição ambiental, né? Só aproveitando, desculpa, mas é que eu estou... Volta e meia eu vejo o pessoal falando de desmatamento da Amazônia. Gente, não existe desmatamento da Amazônia, existe destruição da Amazônia. Perfeito. Devastação. Vamos adotar esse termo mais correto. Né, geógrafo Milton Pomar. Bom, muito obrigada, querido, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. A gente sempre é um prazer recebê-lo, viu, Milton? Forte abraço para você. Igualmente, muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. A gente falou aqui com o Milton Pomar, geógrafo e mestre em políticas públicas. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.